queridos, boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem e com a graça de Deus. Então, graça e paz a vocês da parte de Deus. Bom, hoje eu quero bater um papo com vocês, trocar uma ideia. Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo e também deixem seus comentários, façam perguntas que eu irei responder. O TikTok, ele dá essa possibilidade de interação. Vocês que são meus telespectadores e eu que estou aqui de frente à telinha, batendo um papo com vocês, eu gosto, eu acho bom conversar com vocês. Afinal de contas, as redes sociais nos possibilitam um encontro, mesmo que seja geograficamente distantes, mas que graças à internet nos possibilita essa interação virtual, olhando olho no olho, cara a cara, e eu acho isso muito fascinante. Bom, então, como eu falei, relembrando, eu quero bater um papo com vocês. Só que esse papo que eu quero bater com vocês, ele é um papo de experiência, no qual eu passei ontem, mas como eu falei, quando eu vinha, bom, eu estou fazendo esse suspense porque realmente para onde eu fui ontem tem que ter um suspense para poder falar. Mas no decorrer do vídeo eu falo para vocês onde que eu estive ontem. Mas como de costume, eu quero falar das festas de peregrinação dos judeus no primeiro século antes da Era Comum e até o fim do primeiro século da Era Comum. Só um adendo: antes, quando eu falo antes da Era Comum e depois da Era Comum, é um nome técnico para falar antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Vamos lá. As festas de peregrinações, conforme descritas na Bíblia, então está lá no Pentateuco, no livro de Levítico, o livro de Deuteronômio retoma essa temática aí com uma ênfase mais aguçada. Então, Levítico capítulo 19 ao capítulo 23 fala das festas de peregrinação ao templo. Bom, quero começar falando dessas festas, da importância do templo. É pertinente falar sobre o templo e a relevância que essas festas que essas festas têm e que essas festividades terão. Óbvio, então eu estou falando aqui numa linguagem predominantemente religiosa, uma linguagem aí para quem sabe da importância como eu posso falar, que a Páscoa, que o Pentecostes, que o Tabernáculos e outras festas têm, é fundamental, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos começar falando da primeira festa, certo? Bom, as festas, elas de fato, elas só aconteciam enquanto o templo estava de pé. O templo, não mais o templo de Salomão, mas o templo de Zorobabel, o templo de Esdras, o templo de Neemias,
Então, quando eles voltam do exílio da Babilônia, eles voltam, eles reconstroem entre aspas a cidade de Jerusalém, eles, re- ah, eles reconstroem o templo também, que outrora fora construído pelo rei Salomão. Então eles constroem. Então aí as festividades bíblicas, das festas de peregrinação que está lá no livro de Levítico, que o judeu poderia estar nos confins da terra, poderia estar nas Américas, poderia estar na Oceania, mas quando chegasse o tempo da peregrinação, ele teria que ascender a Jerusalém para celebrar a festa, essas festas perante o altar de Deus, perante a presença de Deus. Então, isso é relato bíblico, óbvio, com pinceladas também da tradição judaica, certo? Dos escritos rabínicos da tradição rabínica. Então, o templo ele era controlado pelos a elite sacerdotal, pela casta sacerdotal, da qual o sumo sacerdote ele era o presidente da casta, tinha os sacerdotes, tinha os levitas e os cantores, etc, etc. Bom, o templo, então falando um pouco da importância do templo, ele era como se fosse hoje o templo de Nossa Senhora de Aparecida, como se fosse a Catedral da Sé, tá? Para ficar mais assimilável as comparações. Então, naquela época, o templo chegou, segundo Flávio José, tá? Um historiador judeu que viveu no primeiro século, ele fala que o templo ele era suntuoso, ele era magnífico e de fato ele era pelos que os relatos arqueológicos mostram e pelos que os arqueólogos falam. Bom, tá? Agora a primeira festa a primeira festa de peregrinação e a mais importante era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela comemora a saída do Egito, quando os israelitas eles saíram do Egito, fugindo do faraó. Então, o seu nome, Páscoa, significa passagem, é quando os israelitas passaram de uma vida de escravidão, de prisão, de opressão, de subjugação e foram para uma vida de liberdade, de uma vida livre. Então, essa passagem que é a Páscoa, o seu nome em hebraico é Passar, que mudando as letras torna-se Pessar, que é a libertação, ou seja, a Páscoa é a primeira Páscoa, a primeira e a mais importante festa de peregrinação, tá? Então, agora a segunda festa é Festa das Semanas. Festa das Semanas é o Pentecostes, ou então 50 semanas, certo? 7 semanas de 50 dias. Então, em hebraico, essa festa tem o nome de Shavuot, Shavuot, que é Festa das Semanas. Essa festa, basicamente, ela celebra a presença de Deus, a habitação de Deus no meio dos israelitas quando eles estavam peregrinando no deserto, lutando contra inimigos. Então Deus aí se fez presente e habitou no meio dos israelitas no deserto, conforme o texto bíblico fala. Tá certo? Então, a terceira festa bíblica agora é a festa das cabanas, das tendas, que é os tabernáculos, é o Sukkot. Sukkot literalmente ao pé da letra é tendas. Essa festa aí então comemora perdão que eu troquei o significado. A festa de Shavuot da semana celebra a outorga da Torá.